Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, língua portuguesa, iniciando nossas aulas dessa semana, dando continuidade ao caderno 2. Primeiro, nós vamos responder as duas últimas perguntas sobre o texto que tem lá, sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Então, primeiramente, a primeira pergunta é qual é a relação da Segunda Guerra Mundial com a declaração. Então, a partir desse fato catastrófico, né, das tragédias que ocorreram devido à Segunda Grande Guerra, o que foi feito? Eles se reuniram e decidiram fazer o quê? Tá? É essa relação que você vai explicar lá. Em seguida, a segunda pergunta está se referindo a uma palavra, tá? Que na introdução do texto, a palavra que pode ser substituída no início do texto, qual é a palavra que nós podemos substituir, tá certo? Por exemplo, a palavra que ele está se referindo na pergunta é considerando, ela aparece no preâmbulo, ou seja, na introdução do texto. Que palavra que nós podemos usar que tem o mesmo sentido de considerando? Então, vocês vão analisar para verificar. Em seguida, vocês vão fazer as atividades que tem lá de ortografia, noções de ortografia, de concordância, tá certo? Temos lá mal e mal, vocês vão encaixar qual é a palavra correta. Então, olha uma dica, pessoal. Mal com L é o contrário de bem, ou seja, um advérbio. Mal com U é o contrário de bom, ou seja, é um adjetivo, está qualificando. Então, vocês irão verificar em cada frase qual é que eu vou utilizar, tá? A outra pergunta, o outro exercício, vocês vão utilizar A com H ou A sem H. Ou seja, A com H tem o sentido de verbo, de ação, de tempo, tá bom? O A sem H pode ser um artigo, então ele está determinando um substantivo. Se eu digo assim, a casa é A, não vejo você há muito tempo, A com H, tá certo? Vamos lá, continuando, dando continuidade. A próxima questão da apostila, indique em cada par a forma adequada da variedade padrão. Nós sabemos que a variedade padrão da língua é a escrita correta das palavras, das frases, tá certo? Que desencadeiam dentro de um texto a coesão dele. Então, vocês vão verificar lá o uso de X, de S, as palavras, e marcar aquela dupla de palavras que estão escritas corretas, tá? Vamos lá. Em seguida, vocês vão reescrever a frase na outra atividade, de acordo com a norma padrão. Então, tem lá, ontem à tarde vi 2 filmes com meus amigos. Vocês vão trocar a palavra vi por assistir, tá certo? Fazendo as adequações. A B, vocês vão trocar gostou por simpatizou e desejava por aspirava, tá certo? É só fazer a troca. As próximas atividades são de concordância, finalizando já lá o caderno 2. Então, leia os versos e observe as concordâncias. Essas histórias engraçadas. Então, o que é concordância, pessoal? As palavras, elas têm que concordar em gênero e número. Eu não digo casa bonito, eu digo casa bonita. Eu não digo fomos ao shopping sozinho, tá? Não tem concordância nenhuma. Então, fomos ao shopping toda a família, todos os amigos, todos nós, tá certo? Então, eu tenho que sempre concordar as palavras em gênero, em número, em grau, tá bem? É isso que vocês vão fazer nessa atividade. Eu sempre concordo, tá certo? Por exemplo, aqui,
tá selada e carimbada dentro do meu coração. Então, vocês vão, ó, como ficariam esses versos reescritos de maneira correta, de acordo com a norma padrão, tá certo? E a última lá, das atividades dessa parte, vocês vão ver qual é a concordância nominal correta, qual é a frase. Então, vocês vão marcar um X, tá? Na 24. A questão 25, completar de novo, tá? Dando concordância aos verbos, tá certo? Então, quando eu tenho tempo, a gente usa o verbo no singular, tá certo? Principalmente o verbo fazer, o verbo haver, o verbo ter. Então, vocês vão verificar qual é a que completa certinho. E a última atividade, a 26, dessa parte, na frase, mas gostaria que vocês parassem de cantar. A forma verbal destacada. Então, vocês têm que interpretar qual que é a forma verbal. Parassem, tá certo? Esse é o verbo. Então, ela indica o quê? Que tipo de ação? Para finalizar, então, esses exercícios, os últimos exercícios, tá? Vamos completar as frases com os verbos. Então, vocês têm que ir completando as frases, adequando os verbos, tá certo? E a última é uma questão de pontuação. Uso de ponto vírgula, de exclamação, de interrogação, toda a pontuação. Qual é a frase aí que a pontuação está correta, tá bem? Então, vamos lá, mãos à obras. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado.